Pessoal, estamos começando aqui mais uma sala de líderes, o lugar que é para manter a chama da tua liderança acesa. E hoje nós temos uma convidada especial, Carol Barros. Ela que é empresária, empreendedora, que vem conquistando aí vários resultados no seu empreendimento. Responsável por 30 unidades da Ultra Popular Farmácia. E hoje ela veio aqui contribuir um pouquinho com seu conhecimento, experiência e a chama da sua liderança. Então, Carol, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, poder contribuir um pouquinho com a sua vida e a gente aprender, né? E poder depois usar no nosso dia a dia como empresário também. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Vamos compartilhar. O mantra que eu tenho é: esteja sempre com pessoas melhores do que você. Se você está igual ao seu colega, muda de turma, muda de círculo de amizade, porque você vai ser mais do mesmo. E a gente nunca pode ser mais do mesmo, porque a gente tem que ganhar. Não tem essa de o empresário vai conseguir sair sem lutar. Não tem jeito. É a gente por a gente mesmo. Muitos aqui são empresários e muitos aqui são donos da própria carreira. E nós somos muito sozinhos. Então, se a gente não tem essa roda de conversa, essa troca de conversa, esse network, não vai para frente. Não vai para frente. Então, é muito legal o que você está fazendo. E espero que eu seja convidada mais e espero escutar mais empresários também para trazer mais ideia para o meu negócio. É isso. Tá vendo só? É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. É uma Sempre troca. uma troca. É. E, Carol, me conta um pouquinho como que você começou a empreender, como que você viu essa oportunidade, surgiu do nada, como é que foi isso? E hoje você está assim, com resultados excelentes, né? Mas como que começou tudo isso? Então, eu sou de uma cidade pequenininha, no interior de Minas Gerais. Tem 14 mil habitantes, menor que Pochorel. E tudo começou lá. Eu sou farmacêutica. Hoje eu não atuo mais como farmacêutica, mas eu sou farmacêutica e foi aí que iniciou o pensamento em abrir drogaria. Eu nunca quis trabalhar numa drogaria. Eu sempre me imaginei trabalhando em indústria. E numa farmácia de manipulação, mas drogaria nunca foi meu sonho. Só que tudo conspira ao nosso favor. E eu encontrei a minha sócia, que é sócia até hoje, e ela foi e falou: não, vamos abrir uma farmácia aqui e tal. Só que, na época, eu não tinha ideia do que é ser empresária. Com 20 e poucos anos, eu não tinha ideia. E falei: não, mas, pô, Itaiandu, que é a cidade, tem muita drogaria. Como que a gente vai abrir mais uma drogaria? Sempre a gente acha que está lotado, Sempre. né? Por que eu vou entrar num mercado que já está tomado, né? Mas é aí que é o ponto. Perfeito, vamos lá. Nós somos diferentes do colega, do vizinho. Então, o que você faz tem que ser diferente. Mas alguém já passou por isso? Eu vou demitir um funcionário, mas ele sabe tudo que eu faço. Mas ele não é você. E nunca vai ser. A essência é sua, o negócio é seu. Então, você tem que, sim, colocar a cara a tapa. E aí, a gente decidiu. Falei, então, tá bom, acordamos, vamos abrir uma farmácia. Só que falta uma coisa, dinheiro. A gente não tinha. Só isso. Só. E aí, assim, o bom de ser novo, né, que você é meio insano às vezes. Ela tinha 5 mil e eu 5 mil. Falei, Fernanda, nós temos 10. Maravilha, vamos abrir. A gente abriu. Isso em qual cidade? Em Itaiandu. Minas. Minas Gerais. Tá. Só eu e ela, R$10 mil. Eu lembro que eu guardava meus boletos dentro de uma agenda. Hoje, se eu fizer isso, nem cabe. Só que eu tinha um objetivo. Um objetivo claro. Eu tinha que ser a melhor da cidade. Eu lembro que eu fiz pesquisa de preço nos meus concorrentes. Eu decidi que a gente ia dar mais desconto, enfim. E era eu, a minha sócia e mais 2 funcionários. E a gente trabalhava de domingo a domingo. Eu tinha um agravante. E aí, seu Sérgio vai... E você também vai entender, porque você é família de político. Meu pai foi político por muitos anos. E foi prefeito por muitos anos. E a gente sofreu demais por ser filha de prefeito. Então, a oposição falava que eu vendia medicamento falsificado. Eu acho que ninguém passou por isso, né? Filho de prefeito nunca passa por isso. Que era medicamento roubado, enfim.
A gente provou através do quê? Do trabalho. Não adianta falar, deixa falar. O concorrente vai falar, deixa falar. Enfim, é o que você faz todos os dias. E você é honesto com você mesmo. Então, tinha uma coisa que eu não tinha, era preguiça. A gente trabalhava todos os dias, de domingo a domingo, das 8 às 10 da noite. E era tudo. A gente dava entrada em nota, a gente era financeiro, a gente vendia, fazia entrega. Punha meu pai para fazer entrega também. Só que aí a gente saía meio no prejuízo, porque ele visitava os eleitores. Aí dava ruim, porque ficava lá, a entrega não voltava, era uma confusão. Mas, enfim, deu muito certo. Independente de político ou não, deu muito certo. E nós fomos um case de sucesso na cidade, porque nós, em 6 meses, nós conseguimos 80% do mercado farmacêutico, com muito trabalho, muito. Só que aí eu me casei, né? E meu ex-marido, ele era diretor da Mantiqueira. E ele surgiu... Lá é a matriz da Mantiqueira. Uhum. E teve a proposta de vir para a Primavera. E eu, ai, meu Deus, e agora? Venho, não venho? Tem que acompanhar marido. E a minha mãe não vai. Fica 1 ano, porque o projeto era ficar 1 ano aqui em Primavera, para ele desenvolver. E depois eu voltava, até porque eu estava grávida, enfim. Tá, eu vim, fiquei 6 meses dentro de casa, assim, alucinada, e não tinha condições de ficar em casa mais. Eu trouxe bijuteria de São Paulo para tentar vender, fali, porque não conhecia ninguém. Fiquei com as bijuterias. Tentei oferecer, eu lembro que eu saí aqui nas drogarias, oferecer consultoria de como vender mais. Não tem, está tudo certo. Então, tá bom. E um dia, a minha filha, foi a primeira vez que a minha filha tomou antibiótico. E eu precisei comprar uma amoxicilina com clavulanato, né? E eu fui comprar. E aí eu cheguei lá, até os meus meninos sabem, porque eu conto isso em todas as integrações. E aí eu cheguei lá, falei, moço, eu preciso desse medicamento, né? Ah, sim, R$80. Falei, não, eu quero meu desconto. Em Minas, em genérico, eu já dava 35% de desconto. E aí ele, não, se quiser, 5. Falei, não faz sentido. Esse medicamento, na minha farmácia em Minas, eu pago R$35, aqui eu vou pagar 80? Eu saí da farmácia, eu liguei para minha sócia e falei, aqui cabe a nossa farmácia. E aí foi onde tudo começou. E assim, eu não era para eu ficar, de fato era só 1 ano. A minha intenção era abrir uma farmácia, eu pensei, vou vender uns 100 mil. Tá beleza. Tá ótimo, maravilhoso. Tá dentro. Só que a vida dá muitos ensinamentos para a gente, porque a gente pode muito mais do que aquilo que a gente coloca, né? O objetivo, o sonho, é um objetivo com data. Qual era o meu sonho? Era ter uma farmácia, né? Eu tive. Isso em Minas? Era uma unidade? Uma. Aí eu fui aqui e falei, não, Fernanda, aqui cabe. E a gente conseguiu, né? E a gente virou um case de sucesso aqui também, tanto é que o Brasil inteiro vinha conhecer a nossa farmácia aqui em Primavera do Leste. Porque foi a primeira farmácia a bater 1 milhão em vendas e assim, foi surreal. No mês? No mês. Hoje, Primavera também é um case de sucesso para nossas drogarias, para a nossa associação, são mais de 3 mil, porque nós conseguimos concorrer com as grandes redes e temos mais de 60% do mercado farmacêutico aqui em Primavera. Nenhuma farmácia da nossa associação tem esse market share, mas é trabalho. Mas não foi sempre fofo, né? Não foi sempre fofo. Pode contar? Pode. É isso que todo mundo quer escutar? Vai. É isso que tem que contar? Você tem que ir para isso, para contar as coisas que estão lá, ó, escondidinhas. E aí, assim, deixa eu tomar uma. Toma água, fica à vontade. Porque, assim, agora começa a parte tensa. Como a gente fez muito sucesso, eu acho que todos aqui passam por isso, né? Quando você está fazendo muito sucesso, o que acontece? Vem a pedrinha e começa a te bater, não é? Ah, mas é porque ela... Eu escutei muito isso. É medicamento de farinha? É medicamento roubado? Como consegue esse preço? É impossível? Impossível. Mas eu nunca liguei.
Até porque onde a concorrência compra é onde eu compro. É só ir lá na farmácia, pede a nota fiscal que eu te entrego. Tá tudo certo. E aí começou. Só que a gente avançou muito. Porque lembra uma coisa que eu falei no começo? Primeiro, eu não tenho medo. Tem, mas aí a gente vai driblando o medo. É coragem, né? Coragem. Eu sempre falo, coragem é o medo em movimento. Exatamente. É você colocar o medo em ação. Exatamente isso. É coragem. E hoje eu acho que a galera falta coragem também. E trabalho. Se você tem as duas coisas, ninguém te segura. E eu fui. E aí a concorrência começou a se mexer. E eles se juntaram, pessoal. Isso foi muito triste no começo, porque eles se juntaram com todas as drogarias da região, mais todas as distribuidoras de medicamento do estado do Mato Grosso, mais sindicato de farmácia e mais Conselho Regional de Farmácia, para fazer um boicote contra a nossa drogaria. Como era? Se eles descobrissem quem comprou da Carol de Primavera do Leste, eles paravam a compra de todo mundo. Era um contra vários outros CNPJs. O que você acha, Daniel, que os distribuidores fizeram? Não venderam. Não venderam. Eu tinha que ir no Atacadão em Cuiabá para comprar perfumaria, porque ninguém me vendia. E eu tinha um distribuidor apenas que me vendia. Só. E eu falava para todos, você não vai me vender. Um dia eu vou ser grande, você vai ter que vir aqui de novo. E ninguém acreditou. E aí o presidente do Conselho Regional de Farmácia, ele chegou, fizeram uma reunião aqui, chamava-se Grito do Oeste. Tem livro disso, tá? E fizeram uma reunião e foram lá na farmácia conhecer. E me chamaram, falaram, escuta, eu quero conhecer o que você faz. Falei, como assim? Vocês estão fazendo um Grito do Oeste, eu não posso comprar de ninguém, você está aqui para me conhecer? E é aí que a gente tem que ter a coragem, o medo em movimento. A coragem é o medo em movimento. É o medo em movimento. Em ação. Você acha que eu não estava com medo de 20 homens dentro da minha farmácia falando que queria conhecer, que queria entrar, Conselho Regional, Sindicato? Óbvio. Mas aí eu criei 2 metros de altura e falou, aqui você não entra. Aqui você não entra de jeito nenhum. E eles foram embora e o presidente do conselho ainda falou, você vai falir. E eu vou voltar. Falei, pode voltar, não vou falir. E foram. Só que quando isso acontece, a vontade de trabalhar e fazer dar certo é muito maior. Porque ali eu já tinha 4 funcionários e eram 4 famílias, dependendo da Ultra Popular. Né? E aí foi. 4. Hoje tem quantos? Hoje tem 600. Vamos lá. Em 2012. 2012. Julho de 2012. Em dezembro de 2012, a gente já era case de sucesso. Mas esse foi o mais fofo que eu enfrentei. E aí, tinha alguns concorrentes que passavam na farmácia e falavam, eu vou te matar. Eu falei, gente, como assim vai me matar, né? Me matar. Mas aí eu não tinha medo. E foi, e boicote, e assim, surreal. Aí a gente conseguiu avançar, né? Tinha muito problema com a vigilância sanitária, até hoje tem. Eu falei isso um dia, falei, se a vigilância sanitária está todos os dias ou toda semana na sua drogaria, é porque você está brilhando. Você está sendo bem visto, porque né? você está sendo denunciado. Então, você está brilhando. Então, é fato, eu adoro quando a vigilância está lá. Primeiro, eu estou correta, pode entrar. E segundo, porque a gente está no auge. Ninguém bate em cachorro morto, gente. Ninguém bate. E aí, a gente já tinha aberto Campo Verde, né? Abrimos Campo Verde, aí já tinha 2 aqui, né? E fomos abrir Poxoréu. Fizemos uma farmácia linda em Poxoréu, ia inaugurar em dezembro. E aí, uma semana antes da minha inauguração, o concorrente colocou fogo na farmácia. Colocou fogo. Só que Deus é maravilhoso. E aí, quando a gente vai inaugurar, a gente coloca toda a mercadoria para frente, né? E ele colocou atrás. E só pegou nos medicamentos. Pouquinho medicamento. E não pegou mais em nada. Só que o cara é tão doido que se pegasse fogo, ia acabar com o Poxoréu, porque era tudo um emendado no outro. Ia acabar. Né? E assim, hoje ele não existe mais.
Não tem mais, não tem concorrente que te faça mal, que prospera. Não vai rolar. Então, foca no que prospera, foca no que é seu. Esquece o que os outros estão falando. E aí, mais uma. Eu me separei nesse meio do caminho. Né? Me separei, eu era sozinha aqui, não tenho família, meu irmão veio depois. E 0 a 0 de novo. Falei, o que eu vou fazer? Eu já tinha constituído casa, tinha casa, carro, né? Só que casada em comunhão de bens, ou as farmácias ou meus bens materiais que eu tinha construído até ali. Uhum. Óbvio que eu fiquei com as farmácias. Aí eu tinha 6 meses para sair com a minha filha para arrumar um lugar novo. Mas tá tudo bem. Vamos. Foi. Eu pago a minha casa até hoje. Tá tudo bem isso. Eu não pagava, agora eu pago. Mas tá tudo bem. Né? Tem que ter o quê? Coragem. E uma coisa que eu falo para eles assim, a gente não pode se prender no que aconteceu. Ah, mas eu gastei não sei quanto para comprar um apartamento. Ok, já foi, vamos para frente. Qual é o próximo? Qual é a próxima meta? A minha meta, todos os meus funcionários sabem. O meu sonho é pagar minha casa. Todos sabem. E eu sei o sonho de cada um deles. Perfeito. Porque a gente, como líder. Peguem isso, tá? Vai, continua. Vamos lá. A gente, como líder, a gente tem que auxiliar os nossos colaboradores a realizar sonhos. Perfeito. É isso. Sempre. Se você tá, o sucesso do empresário é a realização dos colaboradores. Isso daí a gente chama lá de prosperidade coletiva. Não adianta só o empresário ser rico, só o empresário andar de carro bom, só ele ter uma casa boa, se os seus funcionários não estão na mesma vibe. Não vai. Perfeito. Não vai rolar. É por isso que tem sucesso, gente. É verdade, é verdade. Mas aqui, ó, vocês pegaram, acho que soltou bastante insights aqui para vocês como empresário e até vocês talvez como funcionário de alguma empresa. Se vocês não estão apanhando é porque tem algo errado nisso. Você está muito quieto. Eu sempre falo, né? Líder que pulsa transforma. Você talvez não esteja transformando nada, porque você está parado ali. Ninguém está te vendo, ninguém sabe o que você faz, o porquê que você faz. Então, é por isso que esse evento chama Pulse, que é para você pulsar a sua liderança, pulsar aquilo que você tem, né? Colocar o seu medo em movimento, ter coragem para isso acontecer. Eu vejo que, não só aqui em Primavera, mas em todo o estado, nós temos muitas oportunidades. Muitas. E às vezes nós não levamos isso a sério. Tem muito dinheiro na mesa disponível. Só que nós não estamos sabendo capturar esse dinheiro que está disponível. Porque a gente acha que está tudo bem. E às vezes quer fazer o igual do E às concorrente. vezes quer fazer igual do concorrente. Gente, olha que eu sou mineira, eu vou para São Paulo várias vezes, acabei de vir do Maranhão. Mato Grosso é uma terra abençoada, é uma terra maravilhosa para se fazer dinheiro. Tudo que você colocar aqui com amor, paixão e trabalho vai prosperar. Foca no seu. Foca no que você tem de melhor. O que você tem de melhor? O que você tem de melhor? É isso que vocês têm que focar. E vai. Não tem como não dar certo no Mato Grosso. E a minha mãe, tadinha, ela fala, ela mora lá em Minas ainda. Eu acho que é a única cidade do país que diminui a quantidade de habitantes, né? E ela fala, você não vai voltar, minha filha? Eu falei, mãe, depois que eu conheci o agro, não tem mais como. Não dá mais. Nem eu, nem meu irmão. A gente não volta mais. Porque, de fato, a gente é apaixonada. Eu sou a maior, assim, só que mais falo do agro para o pessoal de São Paulo, para todos que eu conheço, eu falo muito, porque aqui, se plantar, colhe. Não tem como. É verdade isso. Eu estou bastante em contato com o pessoal de São Paulo, Joel J, Flávio Augusto, e eles queriam que eu fosse para lá fazer a minha mentoria. Eu tenho uma mentoria para empresários. Eles queriam que eu levasse lá, mudasse para lá. A Ana estava lá, até participou, ela viu isso aí. Mas eu não quero. Eu quero permanecer aqui. Por quê? Eu quero que as pessoas vejam o que elas têm de potencial e dar assistência para elas aqui também. Se eu for para lá, as pessoas vão ter que sair daqui e ir para lá ter o treinamento. Por que não ficar aqui e dar essa condição melhor para as pessoas daqui? Para que elas consigam desenvolver e colocar em prática, né, aquele mundo empresarial que talvez ela não conhece. Existem 3 coisas que levam o empresário para baixo, que é o ponto cego, são as distrações e o ego. O ego. Eu ia falar isso.
São os Você 3 achar que pontos. você é demais, só que você não é É. nada. Aí sabe quando Mas espera aí, Carol, eu assim, ó, todo mundo quer saber aqui agora. Você falou assim que todo mundo proibiu você de comprar. E agora, você consegue comprar? ele até estoura meu fluxo de caixa, É. mas assim, a gente consegue, claro, a gente, Você conseguiu conquistar aquele mercado que foi bloqueado para conquistar. você. Através de trabalho, né? Com a indústria farmacêutica foi muito engraçado. A gente fez o nosso jornal de oferta, que sempre é muito desconto. Então a gente chegou, a gente não brinca mesmo. É igual eu falei, quando você pega um negócio, não brinca em serviço. Faz o melhor que você pode. A gente fez. A indústria, no boicote, ligou e falou, era ciclo 21, lembro direitinho. Ciclo 21. Aí ela me ligou e falou: não vamos mais te vender. Eu já estava com o panfleto na mão. Eu falei: ah, você vai. Você vai. Você vai, porque você vai. E eu aprontei um rolo, mais um rolo. Aí o cara foi demitido e o ciclo 21 chegou na minha farmácia. Não pode. Não é assim. Eu falo para eles, assim, do meu time: não desiste na primeira. Não desiste, o não você já tem, mas tenta. Você vence pelo cansaço. Porque se é o seu objetivo, vai e faz. Tem um outro caso também muito interessante que a gente foi para Barra do Garça. Barra do Garça é um case legal. A gente foi para lá, as 3 farmácias Ultra que tinha lá vendia 300 mil, as 3 juntas. E a gente tentou entrar, tentou vender, a moça não quis, tá. Aí a gente entrou como Ultra. Na segunda inauguração da segunda loja, a gente estava e uma comitiva de São Paulo, os presidente de indústria, o presidente da Ultra, ia todo mundo só para a nossa inauguração. Um dia antes, o cara que põe a fachada foi embora. Largou a gente sem fachada. Falei: Jesus amado, e agora? O que a gente vai fazer? Eu podia chorar, né? Mas não ia adiantar nada. Eu juntei meu time e falei: a gente precisa agora de uma solução. Aí é interessante vocês terem a rede de apoio. A gente tem que ter rede de apoio firme. Aí fazer uma equipe boa. O líder tem que ter equipe eficiente. Eu juntei e falei: ó, esse é o problema que a gente tem. O que a gente vai fazer? A gente conseguiu um cara que fez a fachada na madrugada. Acordamos com a fachada pronta e o pessoal chegou e foi lindo. E hoje a empresa, as 3 farmácias faturavam 300 mil. Hoje a gente fatura mais de 2,5 milhões em um ano. Uau. Então não adianta você aceitar o mais ou menos e não adianta aceitar os desafios como parar. Você não pode parar. Carol, mas conta aí agora, qual que é o segredo de passar de 100, 300 mil para 2 milhões de faturamento? A gente trabalha muito com excelência. Um dia tem que ser melhor que o outro, eu não aceito. Claro que a gente aceita. E uma coisa que a gente aceita muito é errar. Erra, deixa o time errar, porque se ele está errando, ele está aprendendo e ele está ousando. Você pegar um time que é raso, um time que não faz sentido, que não move, que não mexe, O você não errado precisa não é desse. errar, o errado é continuar errando. Simples assim. Errar 2 vezes aí já não dá. Aí já não dá. Mas a gente tem que sempre avançar. Eles ficam um perigo quando eu volto de viagem. Eu falo: mas a gente é muito burro. Porque como que a gente não pensou nisso? Mas o que acontece? A gente está com pessoas melhores. Quando volto, o mindset é outro. Não, mas o Guilherme falava assim: mas eu fiz isso. Falei: mas não fez do jeito de eu fazer melhor. Você tem que fazer melhor. Eu Porque acho muitas que vezes é o ponto cego. é o ponto cego. O óbvio só se torna óbvio quando ele é dito. E quando você começa a ter uma notoriedade, as pessoas te chamam, o ego infla. Uhum. Não, você é demais. Não, não sou. Não, porque você vende muito. A nossa intenção era vender 100 mil por mês, né? Hoje a gente vende o total daqui do Mato Grosso 14 milhões. Mas era para eu vender 100. Bom. Só que 14 milhões, ok, mas eu posso vender 20. Então eu não sou nada disso. Não é? Eu acabei de visitar um colega que tem 100 lojas. A gente tem 30.
Coloca uma meta sempre ousada e procure um empresário ou um profissional melhor que você para você mirar. Ah, chegou naquele, procura outro. Eu brinco, eu nunca imaginei andar de jato executivo, né? Jato particular. Andei e achei. Falei, nossa, que delícia, muito bom. Meu Deus, a vida do rico é diferente. E foi maravilhoso. Maravilhoso. E aí, como o dono da rede tem bastante, me chama bastante, agora eu faço parte da diretoria da Farmarcas e tal, a gente tem viajado bastante. Só que aí eu fui chamada para andar com o João Adib no Global. Falei, putz, grila, agora o patamar. Então, assim, eu estava me achando que eu estava num jato particular. Aí o cara tem um Global, aí é sacanagem. Então, a gente tem que aumentar a régua, né? Então, mira na pessoa que você se inspira e tente chegar até ela. Não seja como ela, mas veja as qualidades que ela tem e mira e vai, né? E trabalhar. Além da coragem, qual qualidade que você vê em você que fez você chegar mais longe? Incansável. Eu sou literalmente assim, incansável. Primeiro, eu amo o que eu faço. Eu amo estar na farmácia. Amo. Aquilo, além da minha família, óbvio, mas aquilo ali é minha vida. Ontem a gente teve uma comemoração, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é a comemoração de realização de sonhos. Então, a gente tem um mural e cada um escreve, comprei a casa, comprei o Já peguem a carro. dica aí, ó. Presta Isso é atenção. fantástico. Para a gente pode parecer pouco, mas para eles é muito. Né? E você fazer parte, comemorar, é muito legal. E você vê as pessoas melhorando e você vê que é a partir do seu trabalho e da sua empresa, é muito legal. Então, eu acho que é ser incansável para mudar a vida da outra pessoa. Perfeito. Né? Vai chegar num nível que não vai precisar mais trabalhar tanto para se ter tanto dinheiro, até porque para mim não faz sentido, o dinheiro não faz tanto sentido. Mas mudar a vida de 400 pessoas, para mim, é um peso muito grande. Uau. Tem alguma outra qualidade que você gostaria de falar que é importante para você? Não pode pegar cola. Fala. Depois eles falam também. Ai, meu Deus. A sua inquietude, né, não deixou você Ah, é. paralisar, né? A sua inquietude, essa coragem de avançar, querer fazer mais. Mas o que mais? Eu sempre faço essa pergunta provocando um pouquinho, porque nas duas primeiras é fácil da gente lembrar, mas tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta. Tem qualidades que a gente tem, percebe em nós mesmos que nós não detectamos, e talvez tenha uma hora que ela pode falar aqui e colocar mais em ação isso. Eu acho que pode ser eu não olhar o copo meio vazio. Eu só olho o copo meio cheio. Então, a gente está prestes a fazer uma corrida no domingo e deu tudo errado essa semana. Tudo que vocês podem imaginar deu errado. E aí chegavam... E eu adoro resolver problema. Manda o problema que eu resolvo. Aí manda, não, porque não chegou, não sei o quê. Falei, faz aqui. Vamos dar um jeito. Ah, mas não vai dar tempo porque não tem o alvará do bombeiro. Falei, vamos agora no bombeiro. Então, eu acho que essa capacidade nossa de resolver problema e não reclamar, eu acho que já é o suficiente para você avançar. E hoje, a gente vê nas empresas, né, as pessoas com muito mimimi. Ah, não posso tal horário, não posso, esse não é meu serviço, eu nunca escolhi serviço. E eu acho que é o mimimi mesmo, não dá desculpa. Ser resolutiva. Ser Você é resolutivo. resolutiva. Tem que Uhum. resolver o mais rápido. E não adianta reclamar, adianta? Não Não adianta. adianta. Adianta fazer careta? Não adianta. É sempre jogar a bola para o outro. Você Não, vem o exato. problema, você resolve e joga para o outro o mais rápido possível. E lembrar que a gente é sozinho. Nós somos sozinhos. Se a empresa, eu falo para eles, se a farmácia, Deus me livre, né? Se acabar, só vai sobrar eu na farmácia. É o meu CPF que está ali no contrato social. Eles todos arrumam emprego. Então, eu sou o principal gatilho para que todos trabalhem na mesma onda, na mesma vibe. Para fazer aquele gigante acordar todos os dias. Ser empresário, ser líder, é ser solitário? Sim ou não, na sua visão? Sim. Sim. Como é que você combate isso, essa solidão, para você continuar avançando? Olha, eu me cerco de pessoas muito boas.
de pessoas muito boas e eu compartilho muito dos problemas que eu tenho. Então, às vezes, o empresário tem medo de compartilhar resultado, DRE. Lá na farmácia todo mundo sabe tudo. Sabe quanto que vende, sabe quanto que é o custo do produto, sabe tudo. Né? Isso não, eu não tenho medo, porque se eles sabem que a farmácia vai passar... Claro, eu já passei por problema financeiro. Quem não? A gente já passou por problema financeiro, problema trabalhista, problema em casa, todo mundo. Só que a gente tem que saber como passar, né? E se o seu time entende que você está com esse problema, poxa, são 400 pessoas te ajudando. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de saber erguer a mão. Não Por sabe, vergonha. por vergonha. Talvez as pessoas, como que as pessoas vão me olhar, sabendo que eu tenho hoje uma empresa, tenho 30 unidades, o que que as pessoas vão falar de mim se eu pedir uma ajuda? As pessoas não sabem levantar a mão. E nessa de não saber levantar a mão, perde muita oportunidade de conhecer novas coisas, né? Tirar aquele ponto cego seu e fazer melhor. E tem que pedir. E tem que pedir. Tem que pedir enquanto é tempo. Então, peça ajuda. E uma coisa que eu penso também, assim, contrate um excelente contador, contrate um excelente CFO e agora uma pessoa de TI. A parte criativa, a parte de fazer, de o seu DNA, colocar o seu DNA dentro da empresa tem que ser o seu trabalho diário. O resto de operacional deixa com os outros. Né? Eu acho que aí avança. Com certeza. Perfeito. Carol, o que você falaria para o nosso público sobre gestão de pessoas, que é primordial, que a pessoa não pode abrir mão de gestão de pessoas, dentro de gestão de pessoas? Que você faça, talvez, todos os dias com a sua equipe. Eu acho que a gente tem que saber o que passa na cabeça deles. O que eles estão sofrendo, quais são as ansiedades. Eu conheço, às vezes, alguém que está sentado lá pela fisionomia. Uhum. Eu sei se está bem ou se não está. A gente tem essa parte muito humana, mas não mãezona, porque a gente chama, tem muita regra dentro da farmácia. Mas eu acho que a gente tem que ser humano. Perfeito. A gente tem que entender o que passa, porque eles passam mais tempo com a gente na empresa do que em casa. Então, você tem que entender as ansiedades, os sofrimentos e o que torna ele alegre. Porque, às vezes, você coloca um benefício achando que você vai agradar, mas você não agradou. Né? Porque você está medindo com a sua régua. Então, eu coloquei lá um auxílio universidade. Poxa, mas só eu gosto de estudar. E aí? Né? Não, aí eu coloco o auxílio academia. Aí eu estou brigando com eles no auxílio academia. Só eu gosto. Então, vou colocar um desafio aqui já, então, a partir de hoje. Pode ser para o pessoal daqui da Ultra. Aí, ó. De todos. Tem corrida amanhã, né? 5 da manhã, eu já falei para eles. Boa. Aí, ó. Todo mundo amanhã às 5 da manhã. Vamos correr com o pessoal da Ultra. Mas eu acho que é entender de fato o que eles passam. A gente não entende muitos sofrimentos que pessoas... Eu vou falar uma pessoa que está aqui, que é a Anaísa. A Anaísa, ela trabalha com a gente há quantos anos? 9 anos. 9 anos. A Anaísa, para mim, é uma inspiração de pessoa. Inspiração, assim, eu falo em todos os lugares, porque é uma pessoa que ela é denominada guardiã da cultura. O que é um guardião da cultura? Ela espalha em todas as nossas unidades o que eu penso. O que a gente tem discerne, que é o olhar para o cliente, ela sai correndo atrás de cliente, ela deixa o Guilherme quase louco porque faltou produto. Então, assim, o cliente sempre em primeiro lugar. Só que a Anaísa, ela é mãe solo. A Anaísa, ela cuidava da mãe dela que veio a falecer sozinha. Só que a Anaísa nunca reclamou. Ela nunca chegou para mim e falou: eu não quero, não sei, não vou. E um dia a gente precisava sair, eu queria que ela fosse viajar comigo. Ela desmarcou o médico dela. Eu falei: minha filha, não é para desmarcar o seu médico. Não, mas eu precisava ir com você. Então, assim, são pessoas como ela, que são várias pessoas que tem na farmácia, que a gente precisa se preocupar e entender o que acontece na vida, qual é o objetivo dela. E hoje ela tem casa própria, ela tem carro e tudo conseguindo através da farmácia. Então, para mim, é maravilhoso ter uma pessoa como ela. Né? Perfeito. Parabéns. Tem vergonha. Nós falamos sobre cultura
Isso é importante, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Carol, qual mensagem que você poderia deixar para todo mundo que está aqui, todo mundo que vão nos assistir? Se fosse a última mensagem que você daria, qual seria essa mensagem? Se olhe no espelho, veja qual é a imagem que você está passando para o seu colaborador. Você está passando uma imagem de reclamação, de pessimismo, de que não vai dar certo, ou que você não liga para o seu colaborador, ou você é a primeira imagem a passar de otimismo, que tudo vai dar certo, que você passou por vários problemas, né? Mas tudo resolve. Tudo resolve. A dor é ali. Amanhã já é outro dia, já não tem mais dor. Acabou. Então, você tem que passar um ar de firmeza, mas tem que pedir ajuda para os próprios colaboradores, né? Você tem que ter essa humildade de saber que você está falhando, pedir desculpa e vamos em frente e a gente está junto. As melhores ideias vêm daqueles que estão ali na operação no dia a dia. E eles vão dar as melhores ideias para você resolver um problema dentro da sua empresa. Os meus atendentes é a nossa mina de ouro. É quem está ali com o colaborador. Com o cliente. Eles são a mina de ouro. Os clientes chamam eles pelo nome. Eles não sabem nem que eu existo. Mas o meu atendente, eles sabem. Né? Então, hoje, os atendentes eles têm o maior salário da farmácia. Uau. E os entregadores também. Porque eu tenho entregador ali de 6, 7 anos. 6, 7 anos. E eu vou falar aqui, a gente tem que pagar bem. Você tem que pagar bem o colaborador, porque ele não vai sair, Carol, e ele vai honrar. Vamos lá. Muitas pessoas olham aqui para a cidade, para o estado, e falam que é uma cidade que tem poucas pessoas qualificadas. O que você me fala sobre isso? A gente tem que contratar pelo caráter. E não pelo que ela sabe. Eu também não sabia nada de drogaria, aprendi. Né? Ali todo mundo começa sem saber nada. A gente nasce sem saber nada. Então, você contrata pelo caráter e treina. Ah, mas ele vai sair. Pelo menos você treinou. Pelo menos o tempo que ele estava ali, ele estava treinado. Perfeito. Ah, mas ele vai para a concorrência. Deixa aí. Fazer o quê? Mas eu acho que é isso. Tem que treinar. Treinar o tempo inteiro, educar e mostrar a cultura. Uma coisa que você falou muito forte, que a gente faz muito, tem muito ritual na farmácia, cultura é aquilo que você permite. Todos os dias. Todos os dias. Você permite que o seu colaborador fale alto com o cliente? Vai virar cultura. Você permite que o seu liderado distrate o seu colaborador? Vai virar cultura. Então, qual é a cultura que você está permitindo dentro da empresa? Porque para você tirar uma cultura ruim, é difícil. Pessoal, perguntas, vamos lá. 10 minutos. Vai lá, senhor. Nós temos um convidado especial aqui, o senhor Sheik. Sheik do Pix. Salam aleikum. Massari. Ele quer me alugar ele quer me alugar um ponto. Ah, é? Já ficou sabendo? Já. Boa noite. Tudo bem? Carol, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Primeiramente. Eu me inspiro, você é uma pessoa que eu acho que inspira muita gente. Obrigada. Inclusive os empresários aqui de Primavera, que a gente tem muitos anos de cidade. Eu queria te perguntar em questão um pouco de contratação hoje. Queria que você falasse um pouco, você faz parte dessa primeira coligação com a pessoa que você está contratando para entrar dentro da sua empresa. Queria que você falasse um pouco, você tem um profissional específico que faz essa contratação, você passa por várias... tem a primeira fase, segunda, terceira. Você podia falar um pouco sobre? Claro. A gente tem um processo seletivo bem estruturado, são 3 etapas, mas a gente contratou uma plataforma que chama Solids, e ela faz toda a triagem inicial por IA. Então, dá match em comportamento, você mostra o perfil comportamental que você quer daquela vaga e ela acha o profissional de acordo com a resposta que ela dá no formulário. Então, só vem para a primeira etapa quem passou nesse match de comportamento e cultura. E aí a gente faz 3, uma em grupo, depois tem uma individual, né? E depois com o líder ou com o gestor. Dependendo do cargo, eu faço.
né? Mas não é sempre que eu faço. A maioria é feita pela empresa de contratação. Mas contrate uma plataforma boa. Não adianta você chegar com um cara, você perguntar, você já trabalhou, você fez e tal, que ele pode ter um currículo maravilhoso, mas o comportamento é péssimo. Aí você vai demitir ele no primeiro mês. Então, faça a contratação, mas tem uma plataforma que te ajude, tem várias no mercado. A Solids mesmo, se você quiser ir até a farmácia, conhecer com seus mentorados, pode ir lá, a gente mostra todo o processo, não tem problema nenhum. Tá? Perfeito. Obrigado. Mas olha o que ela falou que é importante. Ela contrata, durante o podcast aqui, ela contrata por caráter. O resto ela treina. Acabou. Muitas vezes a gente quer uma pessoa perfeita lá. A gente não vai achar essa pessoa perfeita. A gente tem que ter uma empresa que ensina pessoas como a trabalhar. E nem empresas você nunca vai ter um funcionário que faça igual você faz. E isso é uma amarra que você tem que se desvencilhar, senão você vai ficar eternamente no operacional. O líder tem que sair do operacional, senão a empresa não cresce. Já passando um pouquinho de conteúdo aqui, né? Eu sempre falo isso. Antigamente as pessoas contratavam pelo QI. O que é o QI? Não é quem indica, não. É coeficiente de inteligência, né? Pela habilidade técnica dela. Por isso que antigamente era muito forte a questão da faculdade. Você fazia faculdade, opa, tem um diploma, habilidade técnica, eu vou lá e contrato essa pessoa pela habilidade técnica que ela tem. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que só isso não era suficiente. E começaram a contratar pelo QE, que é o coeficiente emocional, que tem a ver com o comportamento. Então, você analisava o comportamento da pessoa. Tinha até dinâmicas de comportamento, quem liderava, quem fazia um monte de coisa. E isso hoje não está mais suficiente. Nós estamos passando agora do QI mais o QE, e estamos agora acrescentando o QS. O que é o QS? Alguém sabe? QS é o coeficiente espiritual, que está em inglês, spiritual. Mas não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o teu propósito de vida. Tem a ver com o teu caráter. Tem a ver com os seus valores. E isso sim faz sentido hoje. Hoje, você pega a Google, ela contrata somente pelo QS. Por isso que ela deixa todos na liberdade de trabalhar. Você pode fazer o seu trabalho na hora que você quiser. Tem um videogame, tem uma mesa de sinuca, você vai lá, come, mas a pessoa sabe que ela vai entregar porque ela gosta de fazer aquilo que ela se propôs a fazer e ela tem caráter, ela tem valores. Então, o contrato é para isso, o restante você treina. Não, e eu vou dar um exemplo da minha equipe. Então, os meus gerentes, os meus diretores, que é o diretor de compras, o diretor de marketing e a diretora de gente de gestão, eles nenhum são da área. 3 farmacêuticos e um engenheiro. Tem nada a ver. Só que tem o quê? Caráter, valor, honestidade, hombridade e, principalmente, lealdade. Perfeito. Principalmente. Quando nós falamos de cultura da empresa, nós estamos falando ali também do propósito, aquela missão, visão e valores. Você não tem para a empresa, para as pessoas de fora, você tem para dentro da empresa. A gente chama isso de endomarketing. E isso é para quê? As pessoas que entram ali, que trabalham com você, elas precisam estar cientes da missão, visão e valores da empresa. Precisam estar conectados 100% do tempo. É assim que você começa a construir a cultura da empresa. E isso tudo está ligado ao quê? Ao QS. Coeficiente espiritual, que é o propósito de vida da pessoa, tem que se conectar com o propósito de vida da empresa. Se isso não der match, não vai dar certo. E também pode ser que a pessoa vai entrar na empresa e vai passar por um tempo ali, vai ser treinada e vai embora. E está tudo bem também. Pegamos exemplo do McDonald's. Ele pega somente pessoas novas que estão entrando na faculdade. Mas lá é um treinamento. Todos que entram ali passam por um treinamento. Tem uma apostilazinha assim para treinar. Treinou, passou um tempo, beleza, terminei a faculdade, agora quero seguir a minha vida numa outra carreira. E está tudo bem. É a estratégia do McDonald's. Eles pagam mais barato pela mão de obra, porque é a mão de obra mais nova, mais jovem, não tem nenhum afazeres fora disso, a pessoa consegue ensinar e desenvolver o trabalho. E está tudo bem também. E também, não adianta a gente ficar reclamando falta de mão de obra. Isso daí é para todo mundo, não é só para mim, é para todo mundo. É igual quando vai mudar a tributação. Ah, mas vai mudar e fica esperneando. Mas adianta, não adianta. Já vai mudar, então vamos ver o que a gente vai tirar de melhor disso. Então, hoje, não tem funcionário, tem. A gente tem que tentar reter os bons, né? E treinar para os mais ou menos, para os medianos virarem bons. E a gente tentar
colocar essa cultura forte de ambição. A ambição se perdeu, porque falam de ambição de um lado ruim. Com orgulho. Mas a ambição não é ruim. A gente precisa ter ambição. Perfeito. Né? Minha mãe fala uma coisa muito boa, assim. Só fala que dinheiro não traz felicidade quem nunca passou fome. Né? A gente já passou muito apertado na vida, muito. Porque meu pai já teve muito dinheiro, ficou prefeito, perdeu tudo. E assim, a gente passou muito perrengue mesmo. E aí ela sempre falou, dinheiro só não traz... Quem fala isso é porque nunca passou necessidade. Então, como eu já passei e eu não quero passar de novo, Deus que me perdoe, eu acho que é isso, é ter essa ambição e passar para as pessoas. Não tem nada de mal em ter dinheiro. Nada de errado. Né? Que ninguém vai ficar pagando sua conta pro resto da vida. Perfeito. E não pode criar pessoas mimadas. Às vezes... deve acontecer também, que aconteceu comigo. Mas, coitado, não vamos mandar embora, tadinho. Pô, mas o tadinho é você. Mas o resultado não está vindo porque você não... A gente ficou, eu acho que um ano, sério, para demitir um gerente que eu, Carol, tinha dó porque ele estava cheio de dívida e tal, só que a minha operação não ia. Até um dia eu falei, não, agora basta. Chega, aqui não é assistência social, né? Deixa para a prefeitura, porque eu não estou dando conta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a gente tem que se livrar das pessoas que não dão resultado. E está tudo bem, porque vai dar resultado em outro lugar. Ela se encontra. Eu sempre falo assim, uma demissão é uma oportunidade que você está dando para a pessoa repensar aquilo que ela está fazendo. Exatamente. Então, eu gostava de demitir as pessoas. É claro que não era assim, né? Vou lá demitir, eu conversava, explicava, não deu certo, demito, sem nenhum problema. Uma oportunidade que eu estou te dando de você repensar o seu comportamento. Vai lá, e eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai voltar. E ele queria o emprego de volta. Sim, tem muito. Vários. Aqui eles não dão valor. Não, a maioria aqui é empresário ou tem liderados também? Tem os dois. Tá. Lá, a gente começou a aplicar a justa causa. A gente é muito roubado, muito. Funcionário rouba mais do que cliente. E eu não tinha... sério. E eu tinha dó no começo, né? Pô, uma justa causa e tal. A partir do momento que você tem a coragem de dar uma justa causa, claro, a gente tem assessoria jurídica, tem uma advogada que trabalha pra gente, tudo certo. Tem um advogado também bom, tá? Porque fazer mais ou menos, você vai se lascar. Contabilidade, advogado, isso aí. E a partir do momento que você começa a dar a justa causa, as pessoas começam a valorizar mais a empresa e saber, poxa, aqui vale a pena. Porque aqui os valores, eles são muito bem seguros. Então, o cara que rouba... Porque eu já demiti por justa causa uma pessoa que roubou um trio, uma barrinha de cereal. Aí o pai, olha isso, o pai me ligou e falou assim, você vai demitir meu filho por justa causa por causa de R$5? Valores. Aí quem é esse cara que vai estar em algum lugar roubando o próximo? Né? Então, a gente tem que ter a coragem de colocar o que é certo e não ser dependente das pessoas. Entendeu isso? Aí você vai ficar sem funcionário, a gente vai ter que ir para o operacional, ir para o televendas, né? Fazer entrega. Mas é isso. É isso que tem. Vamos lá, mais uma pergunta. Lemuel. Eu falo muito, né? Não, é assim que é bom. Eu adoro falar disso. Boa noite, todo mundo. Aproveitando o gancho ali que você comentou sobre funcionário, e a gente, às vezes, o empresário, ele entra muito nessa esfera de reclamar da mão de obra, só que às vezes a gente não tem a paciência e a vontade de liderar os nossos liderados, né, para que eles venham ter um bom desempenho. E aí eu quero ver sua opinião sobre ter paciência de contratar e não sair contratando no escuro somente para fazer um volume de contratação e falar, poxa, achei a solução do meu problema, agora eu vou sair da operação, está resolvido. Sendo que, às vezes, a pessoa não tem esse pensamento de eu tenho que ensinar, eu tenho que direcionar ele da melhor forma possível, aí sim ele vai estar pronto, e aí eu posso me dedicar para outra parte do meu operacional dentro da empresa. Você chegar nesse estágio exige maturidade. Exige você ter passado por vários problemas contratando errado. Várias vezes você contratando errado. Então, por muitas vezes eu contratei assim.
Preciso agora, vai lá e começa a trabalhar. Mas estoura lá no final. Porque aí a minha rotatividade vai lá para cima, o atendimento com o cliente é péssimo. E uma coisa que eu aprendi foi com o Bernardinho, eu fiz uma imersão com ele, e eu perguntei, falei, numa época que eu estava reclamando muito da nova geração. Ai, mas é porque tudo era culpa da nova geração, coitados. E aí ele virou e falou assim, a culpa é da nova geração ou é de você que não está sabendo lidar com eles? Porque você já tem um grau de conhecimento, de estudo e de buscar fontes para saber lidar com a nova geração. Você não vai conseguir conversar com a nova geração igual você fala com as outras pessoas. E tá tudo bem. Aí ou você fecha o negócio e para de reclamar, ou você muda. E a gente tem que mudar. E nível de maturidade não tem a ver com idade. Não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver com tanto de saculejo que você levou na vida. Se você levou muita porrada, aí você rapidinho você... E anota para você não esquecer. Esse problema eu já passei e não vou errar. Mais uma aqui. Oi, boa noite. Parabéns, noite. Daniel. Parabéns, Carol. Fugindo um pouquinho de gestão e liderança, conheço a Carol, a parte pessoal, mais ou menos. E eu, como empreendedora jovem, estou empreendendo na advocacia há 5 anos, eu ainda estou lutando para equilibrar vida pessoal, vida profissional. Então, eu queria saber, Carol, você que já está aí nessa lida há algum tempo, qual que é as dicas que você pode dar enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto mãe, esposa, para a gente mirar, né, nessas qualidades também e ter sucesso também na nossa carreira. Não tem muito equilíbrio. Eu acho que você tem que ter uma pessoa ao seu lado que te ajude, que seja o seu suporte. Então, aqui em Primavera, igual eu falei, não tenho minha mãe, não tenho sogra, sou eu e meu marido e meu irmão. Então, eu conto muito com essa rede de apoio. Né? Então, você tenha a pessoa do seu lado, ela tem que aceitar que você quer brilhar. Se você quer brilhar e você fez esse acordo com ela, olha, o meu acordo é que eu quero ser isso. E tá tudo bem. Vamos junto? Vamos junto. Acordos. Essa é a palavra. Advogado, acordos. Porque senão não vai rolar. E assim, os seus filhos, eles têm que entender que isso faz parte da sua vida. E é o que eu falo para eles. Eu vou sair, eu tenho 3, né? Eu vou sair e falo, olha, eu tô indo, mas é por um bem maior. Tudo isso que a gente tem é porque a gente constrói. A mamãe trabalha muito, papai trabalha muito, mas é para isso, né? Vai doer, porque às vezes ele sente, quando meu marido sai, ele sente mais saudade do marido do que da mãe, porque a mãe vive fora. Mas qual é o seu propósito? Não é dar o melhor para eles? Né? E eu penso muito assim, depois eles vão sair também. E o que eu fiz? Eu fiquei em casa. Cadê minha carreira? Me perdi na minha carreira porque aconteceu isso com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma faculdade, tinha uma profissão, ela engravidou, ela parou tudo por conta da família, né? E depois ela não conseguiu voltar. Ela fez depois a faculdade e tal, mas assim, eu acho que se ela tivesse mantido a profissão dela, a gente não teria passado tanto perrengue. Então, são os acordos que você faz. E vai sofrer, vai doer, não tem equilíbrio, não tem. Não tem como dividir pessoal com profissional, não tem. Eu Essa nunca é uma coisa vi. legal. Não existe equilíbrio, existe equalização. Você vai equalizar aquilo que é necessário em determinado momento. E tá tudo bem. E tá a tudo mulher bem. assim, a mulher, a gente carrega um peso de ser mãe, né? É mãe. Tá, mas você tá ali lutando por eles, você não tá fazendo por fazer, você tá lutando por eles, por um bem, pela sua família. Eu acho que tem que deixar bem claro para os seus filhos e para o seu marido. Isso que a Carol falou também, né? Não existe uma vida familiar e uma vida empresarial, existe uma vida só. É uma só. Você tá todo mundo engajado, né? E feito acordos. Sobre o que a Carol falou também, quando eu fui pedir demissão da multinacional que eu trabalhava, eu liguei para o meu pai e falei, pai, estou saindo. Por quê? Fiz faculdade, engenheiro químico, passei 5 anos lutando, trabalhando, estudando, e depois largar assim aquilo que você estudou, deixar para trás. Ele falou, não, filho, não sai. Você tem uma vida estável, tranquila. Beleza. Aí eu liguei
para minha mãe: mãe, estou pedindo demissão. E ela falou para mim: Daniel, faz isso. Se é da sua vontade, faça isso. Porque um dia eu também queria fazer isso, só que eu nunca tive coragem. E talvez hoje ela não possa estar feliz, por ela talvez não ter feito aquilo que ela gostaria. E isso não é só minha mãe. Você escuta pessoas de 60, 70, 80 anos que não são felizes, porque elas não fizeram algo que elas queriam tanto fazer. Talvez Deus deu para ela um sonho, deu para ela uma ambição, e ela não conseguiu realizar porque ela não teve coragem de fazer aquilo, colocar o seu medo em movimento. Então, faça acordos, não tente equilibrar, mas equalizar aquilo que você está fazendo com a sua família. Tenho certeza que vai ser sucesso. Tem uma passagem do meu avô, e meu avô foi uma pessoa muito forte na minha vida, ele é advogado também. Era, né? E eu fui mudar, fazer transição também de carreira. No comecinho, eu falei, vô, meu pai falou, não sai, mesma coisa. E eu falei, vô, o que eu faço? Aí ele, minha filha, acredite no Senhor do bom fim e não do Senhor do bom começo. Às vezes, a gente faz uma coisa na cabeça assim, só que aí, né? Não, vou casar, maravilhosa, não vou mais fazer nada, porque realmente ali você vai ter uma estabilidade. Mas e o fim? E depois? E sua vida, e sua carreira? E você, como mulher? Né? Não é só você, sua mãe e esposa, é você mulher, né? Empresária, enfim. Gostaram? Muito bom. Carol, muito obrigado. Mas espero que tenha gostado. Mas antes de finalizar, eu quero falar duas coisas aqui, já que está indo para o YouTube. O livro Influência, que eu escrevi junto com o Joel J. Você que quer adquirir, saber mais sobre influenciar pessoas, aqui está um livro. Então, adquire pela Amazon, né? Já está lá disponível também. Você que é de Primavera, pode me procurar. Tem aqui algumas unidades junto comigo, tá? O segundo nós falamos bastante sobre liderança humana. E eu, nesse tempo que eu passei dentro de uma multinacional, na minha carreira, na minha vida como um todo, eu comecei a perceber algumas coisas e eu criei um método em cima disso, que ele chama líderes humanos. Que realmente, isso eu validei com o pessoal de São Paulo. Eu fiz uma entrevista com o dono de um hospital gigantesco a nível Brasil, e ele falou, nós precisamos treinar líderes mais humanos. E isso está a nível mundo. Então ele falou assim, quem estiver treinando com isso, vai dar muito certo. E eu já estava com tudo pronto, né? Mostrei para ele, sensacional. Então é um treinamento que tem disponível aí, treinamento de líderes humanos. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é para realmente desenvolver líderes que sejam humanos, que possam impactar pessoas com aquilo que ele tem de melhor. Muito obrigado, Carol. Muito bom, obrigada. Finalizamos aqui. Então, você que está aqui conosco no YouTube, acesse o nosso Instagram, curte nosso canal também, faz um joinha aí e que você tenha aprendido mais para manter a chama da tua liderança acesa. Pega esses insights e comece a aplicar a partir de amanhã. Eu tenho certeza que você vai ter mais resultados. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.